Livro Conde de Monte Cristo, acervo do Projeto Gutenberg. Autor Alexandre Dumas. Tradução e narração por João Pedro Lino. Volume 1, Capítulo 1. Marsella. A Chegada. No dia 24 de fevereiro, em 1815, o guarda, na Notre-Dame de la Garde, avistou os 3 mastros do Pharaon, que eram provenientes de Esmirna, Trieste e Nápoles. Como habitual, o piloto costeiro partiu do porto imediatamente, contornou o castelo d'If e embarcou no navio, que estava entre o Cabo Morgiou e a ilha de Rion. Como habitual, as muralhas do Forte Saint-Jean estavam cobertas de espectadores. É sempre um evento em Marsella quando um navio atraca no porto, especialmente um navio que pertence a um dono morador da cidade, como o Pharaon, que foi construído, equipado e carregado na velha doca Fócida. O navio seguira em frente e passara com segurança pelo estreito, que alguns choques vulcânicos fizeram entre as ilhas Calaçarrenhe e Jaros, e dobraram Pomègue. O navio aproximara-se do porto sob gávias, vela e vela de ré, mas tão devagar e tranquilamente que os ociosos, com esse instinto que é o precursor do mal, perguntaram um ao outro qual infortúnio poderia ter acontecido a bordo. No entanto, aqueles com experiência em navegação viram claramente que, se ocorreu algum acidente, não foi com a própria embarcação, pois ela seguia com todas as evidências de ser habilmente tratada. A âncora estava no poço. Os marujos que manejavam as cordas já diminuíam os movimentos e, aguardando ao lado do piloto, que manobrava o Pharaon em direção à entrada estreita do porto, estava um jovem que, com movimentos rápidos e olhar atento, observava todos os movimentos do navio e repetia cada ordem do piloto. A vaga inquietação que prevaleceu entre os espectadores foi tanta que afetou, em especial, um na multidão, que não conseguiu esperar a chegada da embarcação no porto e pulou em um pequeno barco, ordenando que remassem em direção ao Pharaon, que ele alcançou em frente à enseada do La Réserve. Quando o jovem a bordo viu essa pessoa se aproximar, ele deixou seu posto, ao lado do piloto, e, com o chapéu em mãos, debruçou-se sobre a murada da embarcação. Era um rapaz de 18 ou 20 anos, alto, esbelto, com bonitos olhos negros e cabelos tão escuros quanto asas de corvo. Tinha em si toda aquela expressão de calma e resolução peculiar aos homens acostumados a enfrentar o perigo desde o berço. "Ah! É você, Dante?" gritou o homem do bote. "Qual é o problema? E por que existe esse ar de tristeza pairada a bordo?" "Uma grande desgraça, senhor Morrel", respondeu o jovem. "Uma grande desgraça. Sobretudo para mim. Na altura de Civitavecchia, perdemos nosso corajoso capitão Leclerc." "E a carga?" perguntou ansiosamente o dono. "Chegou sã e salva, senhor Morrel, e penso que ficará satisfeito nesse aspecto. Mas o pobre capitão Leclerc... O que aconteceu com ele?" perguntou o dono, com um certo ar considerável de paciência. "O que aconteceu ao bravo capitão?" "Ele morreu." "Caiu no mar?" "Não, senhor. Ele morreu de febre cerebral, agonizando." Depois, voltando aos seus homens: "Ei! Oh!" disse ele. "Cada um ao seu posto para a ancoragem no mole!" A tripulação obedeceu. No mesmo instante, os 8 ou 10 marinheiros que a compunham lançaram-se uns sobre as braçadeiras, outros sobre a manobra de verga, outros aos cordames, outros ao mastro da vela de proa, por fim, outros às cordas das velas. O jovem marinheiro lançou um olhar para observar que suas ordens eram precisas e prontamente obedecidas. E então, voltou ao seu interlocutor. "E como essa infelicidade ocorreu?" continuou o dono, retomando a conversa do ponto em que o jovem marinheiro a havia interrompido. "Infelizmente, senhor, da maneira mais inesperada. Depois de uma longa conversa com o capitão do porto, Leclerc deixou Nápoles muito perturbado. Em 24 horas, ele foi atacado por uma febre e morreu 3 dias mais tarde. Realizamos o serviço funerário costumeiro, e ele descansa em paz, com uma rede costurada ao redor do seu corpo, com um projeto de 36 libras na cabeça e um em seus calcanhares, na ilha de Algiglio."
Trazemos à sua viúva sua espada e cruz de honra. Valeu a pena, de verdade, acrescentou o jovem, com um sorriso melancólico. Guerrear contra os ingleses por 10 anos e finalmente morrer em sua cama, como todo mundo. Ora, perceba, Edmond, respondeu o proprietário, que parecia mais consolado a todo momento. Somos todos mortais, e os velhos devem abrir caminho para os jovens. Caso contrário, não haveria progresso. E desde que você me garanta que a carga encontra-se em bom estado, Sr. Morrel, tenha minha palavra. Eis uma viagem que acredito que lhe renderá não menos que 25.000 francos de lucro. Então, assim que passaram pela torre redonda, o jovem gritou: Preparar para baixar as gáveas e a vela! Levantem a vela de ré! A ordem foi executada tão prontamente quanto no manual de guerra. Soltem e ergam! A última ordem, as velas abaixaram, e a embarcação avançou quase imperceptivelmente, utilizando a força dos ventos. E agora, se quiser subir, Sr. Morrel, disse Dantê, observando a impaciência do dono. Eis o seu contador, o Sr. Danglars, que sai da sua cabine e que lhe dará todas as informações que o senhor desejar. Quanto a mim, preciso me ocupar da ancoragem e de colocar o navio em luto. O dono não esperou um segundo convite. Agarrou a corda que Dantê lançou e, com uma destreza digna de um marinheiro, escalou a lateral do navio, enquanto o jovem, retomando o seu posto de imediato, cedia a palavra a Danglars, que agora dirigia-se ao dono. O recém-chegado era um homem de 25 ou 26 anos, de fisionomia despreocupada, subserviente aos seus superiores, insolente com seus subordinados. Portanto, além de exibir o título de contador, que sempre foi motivo de repulsa entre os marinheiros, era tão mal visto pela grande parte da tripulação quanto Edmond Dantès era amado. E então, Sr. Morrel, disse Danglars, já soube da desgraça, não soube? Soube. Pobre Capitão Leclerc. Era um homem corajoso e honesto. E um marinheiro de primeira linha, envelhecido entre o céu e a água, como convém ao carregado dos interesses da firma tão importante quanto a casa Morrel e Filho, respondeu Danglars. Por outro lado, disse o dono, acompanhando Dantê com os olhos, o qual procurava um local para ancorar. Não acho que preciso ser tão velho quanto o senhor diz, Sr. Danglars, para conhecer seu ofício. E aqui está o nosso amigo Edmond, que exerce o dele, me parece, como homem que não precisa pedir conselho a ninguém. É verdade, disse Danglars, lançando a Edmond um olhar fixado com faíscas de ódio. Sim, ele é jovem, e com a juventude vem a autoconfiança. Mal o capitão morreu, e ele já havia assumido o comando sem consultar ninguém, fazendo-nos perder um dia e meio na ilha de Elba, em vez de retornar diretamente para Marsella. No que se refere a assumir o comando do navio, disse Morrel, era seu dever como imediato. Já quanto a perder um dia e meio na ilha de Elba, ele cometeu um erro, a menos que a embarcação estivesse avariada e precisasse de reparos. A embarcação estava tão bem de saúde quanto eu estou, e como espero que o senhor esteja, Sr. Morrel. E aquele dia e meio foi perdido por puro capricho, pelo simples prazer de desembarcar, e nada mais. Dantê! Chamou Morrel, voltando-se para o jovem. Venha cá! Me desculpe, senhor, disse Dantê. Serei todo seu daqui a um instante. Então, virando-se para a tripulação, ele falou. Soltar a âncora! A âncora caiu no mesmo instante, e a corrente desceu estrondosamente. Dantê permaneceu em seu posto, a despeito da presença do piloto, até que a última manobra estivesse completada. Em seguida, gritou. Baixar a flâmula a meio mastro! Guardar o pavilhão a meio mastro! Cruzar as vergas! O senhor está vendo? Disse Danglars. Ele já se crê, capitão. Dou-lhe a minha palavra. E ele o é, de fato, disse o dono. Sim. Salvo a sua assinatura e a de seu associado, Sr. Morrel. E por que não deveríamos deixá-lo nesse posto? Perguntou o dono. Ele é jovem, sei disso. Mas me parece-me em tudo que ele serve para a coisa. E é um marinheiro muito experiente. Uma nuvem cruzou a testa de Danglars. Perdão, Sr. Morrel, disse Dantê, aproximando-se. Agora que o navio está ancorado, estou inteiramente à sua disposição.
Creio que o senhor tenha me chamado. Danglars deu um passo atrás. Eu gostaria de perguntar por que se deteve na ilha de Elba? Eu o ignoro, senhor. Foi para cumprir uma última ordem do capitão Leclerc, que, agonizando, entregou-me um pacote para o Marechal Bertrand. O senhor o viu então, Edmond? Quem? O Marechal? Sim. Morrel olhou em torno de si e então, aproximando-se discretamente ao lado de Dantès, ele disse de repente: E como está o imperador? Muito bem, tanto quanto pude julgar com meus olhos. Então, você viu o imperador também? Ele entrou no momento que eu estava com o Marechal. E você falou com ele? Quero dizer, ele é que falou comigo, disse Dantès sorrindo. E o que ele lhe disse? Ele me fez perguntas sobre a embarcação, sobre a época de sua partida de Marsella, sobre a rota que ela havia seguido e sobre o carregamento que transportava. Creio que se ela estivesse vazia, e se eu fosse o dono, sua intenção teria sido a de comprá-la. Mas eu lhe disse que era apenas o imediato, e que a embarcação pertencia à casa Morrel e Filhos. Ah, sim, ele disse. Eu a conheço. Os Morrel são armadores de pai para filho. E havia um Morrel que serviu no mesmo regimento em que eu servi, quando estive na guarnição em Valença. Por Deus, é verdade! Gritou o dono, todo alegre. Era Policarpo Morrel, meu tio, que se tornou capitão. Dantès, você dirá ao meu tio que o imperador lembrou-se dele, e você o verá chorar, o velho resmungão. Vamos, vamos! Continuou o Dano, batendo amigavelmente no ombro de Edmond. Você fez muito bem, Dantès, em seguir as instruções do capitão Leclerc e de parar na ilha de Elba. Apesar de que, se alguém soubesse que você entregou uma encomenda ao marechal e que falou com o imperador, isso poderia comprometê-lo. Em que o senhor acha que isso poderia me comprometer? Perguntou Dantès. Nem mesmo sei o que transportava. E o imperador só me fez perguntas que teria feito ao primeiro que passasse por ali. Mas, perdão, retomou Dantès. Lá estão a saúde pública e a alfândega que se aproximam. O senhor permite, não é? Pode ir, meu caro Dantès. O jovem se afastou e logo Danglars se aproximou. Então, parece que ele lhe deu boas razões para sua ancoragem em Porto Ferrajo. Excelentes, meu caro Danglars. Ah, tanto melhor, disse este. Porque é sempre penoso ver um camarada que não cumpre com o seu dever. Dantès cumpriu com o seu, retrucou o dono. E não há mais nada a dizer. Foi o capitão Leclerc que havia lhe dado essa ordem e causou o atraso. Falando no capitão Leclerc, ele não lhe entregou uma carta dele? Quem? Dantès? A mim não. Então havia uma. Eu achei que, além do pacote, o capitão Leclerc havia lhe confiado uma carta. Do que você está falando, Danglars? Daquele que Dantès entregou quando passou por Porto Ferrajo. Como sabe que havia um pacote a entregar em Porto Ferrajo? Danglars enrubesceu. Eu estava passando pela porta da cabine do capitão, que estava entreaberta, e o vi entregar esse pacote. E essa carta, Dantès? Ele não me falou nada sobre isso, disse o dono do navio. Mas se ele tiver essa carta, ele me entregará. Danglars refletiu um pouco. Então, Sr. Morrel, eu lhe imploro, disse ele. Não fale sobre isso a Dantès. Talvez eu tenha me enganado. Nesse momento, o jovem retornava. Danglars afastou-se. Muito bem, meu caro Dantès. Você está livre? Perguntou o dono. Sim, senhor. O assunto não foi longo. Não, eu dei aos agentes da alfândega a lista da nossa mercadoria. E quanto à consignação, ela havia sido enviada com o piloto costeiro, um homem a quem entreguei os nossos papéis. Então você não tem mais nada a fazer aqui? Dantès lançou um rápido olhar em torno. Não, tudo está em ordem. Então você pode vir jantar conosco? Eu gostaria de desculpar-me, Sr. Morrel. Minha primeira visita eu devo ao meu pai. Nem por isso fico menos reconhecido pela honra que o senhor me faz. É justo, Dantès, bem justo. Eu sei que você é um bom filho. E... perguntou Dantès com uma certa hesitação. E saberia me dizer se meu pai passa bem? Eu acredito que sim, meu caro Dantès, embora não tenha visto ultimamente. Sim, ele gosta de se trancar em seu quartinho. Isso prova ao menos que ele não sentiu falta de nada durante sua ausência. Dantès sorriu. Meu pai é orgulhoso, senhor, e mesmo que ele tenha sentido falta do que quer que fosse, eu duvido que ele tivesse pedido alguma coisa a quem quer que fosse nesse mundo, exceto, quem sabe, aos céus. Pois bem, depois dessa primeira visita, nós contamos com você. Eu devo desculpar-me novamente, Sr. Morrel, mas depois dessa primeira visita,
Tem uma segunda que não me é menos cara ao coração. Ah, é verdade, Dante. Esqueci que existe nos catalães alguém que deve esperá-lo com não menos impaciência do que seu pai. É a bela Mercedes, não é? Dante corou. Disse o dono. Isso não me espanta mais. Pois ela veio 3 vezes me perguntar por notícias do faraó. Diabos, Edmond, você não pode se queixar. Você tem uma bela amante. Ela não é minha amante, senhor, disse gravemente o marinheiro. Ela é minha noiva. Algumas vezes dá no mesmo, disse Morrel com um sorriso. Não para nós, senhor, respondeu Dante. Vamos, vamos, meu caro Edmond, continuou o dono. Não quero detê-lo. Você resolveu muito bem os meus negócios, para que eu lhe dê toda a folga a fim de resolver os seus. Você precisa de dinheiro? Não, senhor. Eu tenho todos os meus vencimentos da viagem. Isso quer dizer quase 3 meses de soldo. Você é um rapaz bondoso, Edmond. Acrescente que tem um pai pobre, senhor. Sim, sim, eu sei que você é um bom filho. Vá logo ver o seu pai. Eu tenho filho também, e ficaria muito aborrecido com alguém que, após 3 meses de viagem, ainda o retivesse longe de mim. Então o senhor me dá licença? Disse o jovem, despedindo-se. Sim, se não tiver mais nada a me dizer. Não. O capitão Leclerc não lhe deu, ao morrer, uma carta para mim? Ele foi incapaz de escrever, senhor, mas isso me lembra que eu terei que lhe pedir alguns dias de folga. Para se casar? Sim, primeiro. Então, para ir a Paris. Muito bom. Tome o tempo que quiser, Dante. O tempo de descarregar a embarcação lhe tomará umas boas 6 semanas. E nós não retornaremos ao mar antes de 3 meses. Só daqui a 3 meses será necessário te ver. O faraó, continuou o dono, batendo nas costas do jovem marinheiro. Não poderia partir sem o seu capitão. Sem o seu capitão? Gritou Dante, os olhos brilhando de alegria. Preste muita atenção no que o senhor está dizendo, pois o senhor acaba de corresponder às mais secretas esperanças do meu coração. Seria sua intenção nomear-me capitão do faraó? Se eu fosse o dono, já lhe estenderia a mão, meu caro Dante, e lhe diria: está feito. Mas eu tenho um sócio, e você conhece aquele velho ditado italiano: que acompanho a padrone. Quem tem sócio, tem patrão. Mas pelo menos, a metade do trabalho está feito, pois sobre 2 vozes, você já tem uma. Confie em mim para lhe conseguir a outra, e eu farei o meu melhor. Por céu, senhor Morrel, exclamou o jovem marinheiro, com lágrimas nos olhos e tomando as mãos do dono. Senhor Morrel, eu lhe agradeço em nome do meu pai e de Mercedes. Está tudo bem, Edmond. Existe um Deus no céu para os homens de boa vontade. Vá logo ver o seu pai, vá logo ver Mercedes e volte para me ver depois. Mas o senhor não quer que eu leve de volta à terra? Não, obrigado. Eu fico para acertar as minhas contas com Danglars. Você ficou satisfeito com ele durante a viagem? Depende do sentido que o senhor dá a essa pergunta. Se é um bom camarada, não, pois acho que ele nunca gostou de mim. Principalmente desde o dia em que fiz a besteira de lhe propor parar por 10 minutos na ilha de Monte Cristo para resolver essa pequena discussão que tivemos juntos. Proposta em que agi mal em fazer. E que ele tinha razão em recusar. Se o senhor me faz a pergunta sobre o contador que é Danglars, acho que não há nada mais a dizer e que o senhor ficará contente com a maneira que ele realiza o seu trabalho. Mas diga-me, Dante, se você tivesse o comando do faraó, você ficaria feliz se o Danglars permanecesse em seu posto? Capitão ou imediato, senhor Morrel, terei sempre a maior consideração por aqueles que possuírem a confiança dos meus armadores. Vamos, vamos, Dante. Eu vejo que você é um rapaz minucioso e que, em todos os pontos de vista, você é honrado. Não vou retê-lo mais. Vá, pois eu vejo que você está com muita pressa. Então posso tirar as minhas folgas? Vá, estou dizendo. O senhor permite que eu vá no bote? Certamente. Até logo, senhor Morrel. E 1000 vezes obrigado. Até logo, meu caro Edmond. E boa sorte. O jovem marinheiro saltou para o bote, foi sentar-se à popa e deu ordem de atracar em Canabier. 2 marinheiros curvaram-se imediatamente sobre os remos, e a embarcação deslizou tão rapidamente quanto possível. Em meio a 1000 barcos que obstruíam a espécie de via estreita que conduz entre 2 filas de navios, da entrada ao porto ao cais de Orleans. O dono seguiu com os olhos, sorrindo, até a orla, viu-o saltar sobre os lajes do cais e se perder logo no meio da multidão colorida, que de 5 horas da manhã às 9 horas da noite lota esta famosa rua, La Canabière, a rua do qual os modernos fósseis são tão orgulhosos, que dizem com o ar mais sério do mundo, e com aquele sotaque que empresta tanto caráter ao que dizem. Se Paris tivesse a Canabière, Paris seria uma segunda Marsella. Voltando-se, o dono viu atrás de si Danglars, que parecia esperar por suas ordens, mas que, na realidade, seguia com o olhar, como ele, o jovem marinheiro.
Só que havia uma grande diferença na expressão desse duplo olhar que seguia os movimentos de Edmond Dantès. Capítulo 2. Pai e Filho. Deixemos Danglars, assolado pelo demônio do ódio, tentar insinuar contra seu camarada nos ouvidos do dono alguma suposição maligna, e sigamos Dantès que, depois de ter atravessado a Canebière em toda a sua extensão, vira na rua de Noailles, entra numa pequena casa situada ao lado esquerdo das alamedas de Meilhan, sobe rapidamente os 4 andares de uma escadaria escura e, segurando-se no corrimão com uma mão e comprimindo os batimentos de seu coração com a outra, detém-se diante de uma porta entreaberta, que permite ver até o fundo de uma pequena sala. Esta sala era onde morava o pai de Dantès. A notícia sobre a chegada do faraó ainda não havia alcançado o velho, que se ocupava em, de pé sobre uma cadeira, adornar algumas chicórias, misturadas com clematites, que subiam em formato de trepadeira ao longo da treliça de sua janela. De repente, sentiu um braço ao redor de seu corpo, e uma voz bem conhecida exclamou atrás dele: "Pai! Querido pai!" O velho soltou um grito e se virou. Então, ao ver o seu filho, deixou-se cair em seus braços, pálido e trêmulo. "O que tem, pai? Está doente?" exclamou o rapaz, preocupado. "Não, não! Meu querido Edmond, meu menino, meu filho! Não! Mas não o esperava. E a alegria, a surpresa de vê-lo assim de repente. Ah, Jesus! Sinto que vou morrer." "Pois bem, recomponha-se então, pai. Sou eu mesmo. Eles dizem que a alegria não faz mal, e é por isso que eu entrei aqui sem aviso prévio. Vamos lá, me dê um sorriso, ao invés de me olhar assim com os olhos arregalados. Eu estou de volta, e nós vamos ser felizes, pai." "Sim, tanto melhor, meu menino", retomou o velho. "Mas como é que nós vamos ser felizes? Você não vai mais me deixar? Vamos lá, conte-me tudo sobre a sua felicidade." "Que Deus me perdoe", disse o rapaz, "por me ater a uma felicidade que veio da tristeza de outra família. Mas Deus sabe que eu não procurei por essa boa fortuna. Ela veio, e não posso fingir que a lamento de alguma forma. O bravo capitão Leclerc está morto, meu pai, e é provável que, graças à proteção do Sr. Morrel, eu ocupe o seu posto. Compreende, pai? Capitão aos 21 anos, com 100 luíses de soldo e uma parte dos lucros. Não é bem mais do que um simples marojo poderia sonhar?" "Sim, meu filho, sim, realmente", disse o velho. "É uma felicidade." "Assim que o primeiro dinheiro entrar, será para comprar uma casinha com jardim, onde o senhor plantará suas clematites, suas capuchinhas e suas madressilvas. Mas o que o aflige, pai? Não se sente bem?" "Paciência, paciência. Não há de ser nada." E sem forças, o velho caiu para trás. "Devagar, devagar", disse o rapaz. "Um copo de vinho irá reanimá-lo, pai. Onde guarda o vinho?" "Não, obrigado. Não procure nada. Não há necessidade", disse o velho. "Claro que precisa, pai. Claro, mostre-me o lugar." E ele abriu 2 ou 3 armários. "Não adianta", disse o velho. "O vinho acabou." "Como? O vinho acabou?" estranhou Dantès, empalidecendo e olhando alternadamente o rosto arranhado do velho e os armários vazios. "Como pode ter acabado? Estava sem dinheiro, meu pai?" "Nada me faltou, pois você está aqui", disse o velho. "Entretanto", balbuciou Dantès, enxugando suor de sua testa, "eu lhe deixei 200 francos quando parti há 3 meses." "Sim, sim, Edmond, é verdade. Mas ao partir, você esqueceu uma pequena dívida com o nosso vizinho, Caderris. Ele me lembrou, dizendo que se eu não pagasse por você, ele iria cobrar o Sr. Morrel. Então, você vê, com medo de que isso lhe causasse problemas." "E então?" "Então eu paguei, horas." "Mas", exclamou Dantès, "era uma quantia de 140 francos que eu devia ao Caderris." "Sim", balbuciou o velho. "E tirou essa quantia dos 200 francos que eu havia deixado?" O velho fez que sim com a cabeça. "De maneira que viveu 3 meses com 60 francos?" murmurou Edmond. "Você sabe que eu não preciso de muita coisa", disse o velho. "Meu Deus, perdão", exclamou Edmond, atirando-se de joelhos diante de seu pai. "Por que faz isso, filho?" "O senhor partiu meu coração, pai." "Bobagem! Você está aqui", disse o velho, sorrindo. "Agora está tudo esquecido, pois as coisas vão se acertar. Aqui estou com um belo futuro e algum dinheiro. Pegue, pai", disse,
Pegue e mande comprar alguma coisa imediatamente. E esvaziou os bolsos sobre a mesa, os quais continham uma dúzia de moedas de ouro, 5 ou 6 escudos de 5 francos e moedas menores. O rosto do velho Dante se iluminou. A quem pertence isso? Perguntou. A mim, ora essa. A você, a nós. Pegue, compre comida. Seja feliz, pai. Amanhã haverá de ter mais. Devagar, disse o velho sorrindo. Com a sua permissão, farei um uso moderado da sua bolsa. Se me vissem comprar muitas coisas ao mesmo tempo, achariam que fui obrigado a esperar o seu retorno para comprá-las. Faça como quiser, mas... Antes de qualquer coisa, contrate uma criada, pai. Não quero mais o senhor sozinho. Tenho café de contrabando e excelente tabaco numa pequena arca no porão do barco. O senhor os terá a partir de amanhã, mas... Shhh! Está vindo alguém. É Caderrice, que soube da sua chegada e provavelmente vem lhe dar as boas-vindas. Bom, mais uma boca que diz uma coisa enquanto o coração pensa outra, murmurou Edmond. Mas não importa. É um vizinho que nos foi prestativo algumas vezes. Que seja bem-vindo. Com efeito, no momento em que Edmond terminava a frase em voz baixa, aparecia emoldurado pela porta do corredor a cabeça escura e barbuda de Caderrice. Era um homem de 25 a 26 anos. Trazia à sua mão um pedaço de tecido que, em sua qualidade de alfaiate, preparava-se para costurar no forro de uma vestimenta. Olha só! Tá de volta, Edmond! Disse ele, com sotaque marselhês dos mais pronunciados, que revelava dentes brancos feitos de marfim. Como vê, vizinho Caderrice, e ao seu dispor para o que for preciso. Respondeu Dante, mal dissimulando sua frieza sob aquela oferta de favor. Obrigado. Felizmente não preciso de nada. Na verdade, são os outros que precisam de mim. Dante fez um gesto. Não digo isso pensando em você, meu rapaz. Emprestei-lhe dinheiro, você me pagou. Assim se comportam dois bons vizinhos. E estamos quites. Nunca estamos quites com nossos credores. Foi a resposta de Dante. Pois quando não lhes devemos mais dinheiro, lhes devemos gratidão. Para que tocar nesse assunto? O que passou, passou. Falemos de seu feliz retorno, meu garoto. Eu estava a caminho do porto para me abastecer de tecido marrom e encontrei o amigo Danglars. Você em Marsella? Pois é, que remédio. Ele me respondeu. Eu o julgava em Esmirna. Poderia estar lá, pois de lá retorno. E onde está o menino, nosso pequeno Edmondzinho? Na casa do pai, provavelmente, respondeu Danglars. E aqui estou, continuou Caderrice, para ter o prazer de apertar a mão de um amigo. Esse bom e velho Caderrice gosta tanto de nós, disse o velho. Claro que sim, e de uma maneira especial, uma vez que gente honesta é coisa rara. Mas o mocinho parece que ficou rico, continuou o alfaiate, relanceando o punhado de ouro e prata que Dante pusera sobre a mesa. O rapaz observou o brilho da cobiça cintilando nos olhos negros do vizinho. Imagine, disse ele displicentemente. Esse dinheiro não é meu. Eu dizia ao meu pai do medo que tive de lhe faltar alguma coisa na minha ausência. E para me tranquilizar, ele esvaziou sua bolsa na mesa. Vamos, pai, continuou Dante. Guarde esse dinheiro na carteira, a menos que o vizinho Caderrice esteja precisando, pois nesse caso está ao seu dispor. Não, rapaz, não, disse Caderrice. Preciso de nada e, graças a Deus, a profissão alimenta o homem. Guarde seu dinheiro, guarde. Nunca é demais. O que não impede que eu lhe seja grato por sua oferta como se a aceitasse. Foi de coração, disse Dante. Não duvido, meu rapaz, sem dúvidas. Nossa! Quer dizer então que caiu nas graças do Sr. Morrel? Eu ouvi dizer, hein? Quanta sedução! O Sr. Morrel sempre foi muito bom para mim, respondeu Dante. Nesse caso, você está errado em recusar-lhe o jantar. Como? Recusar-lhe o jantar? Interveio o velho Dante. Ele então o convidou para jantar, filho? Sim, meu pai, respondeu Edmond, sorrindo do espanto que causava ao pai o excesso de honra de que era objeto. E por que recusou, filho? Perguntou o velho. Para voltar mais cedo para perto do senhor, meu pai, respondeu o jovem. Estava ansioso para vê-lo.
Isso deve ter contrariado o bondoso Sr. Morrel, voltou à carga Caderrice. Quando se pretende o posto de capitão, é um erro contrariar o dono, o seu armador. Expliquei-lhe o motivo da minha recusa, replicou Dantê. E ele entendeu, espero. Entendo. É que, para ser capitão, é recomendável bajular um pouco o patrão, né? Espero ser capitão sem isso, disse Dantê. Tanto melhor, tanto melhor. Fará a alegria de todos os velhos amigos. E sei de alguém em algum lugar, atrás da cidadela de Saint Nicolas, que também não ficará zangada com isso. Mercedes? Perguntou o velho. Sim, meu pai. E com a sua permissão, agora que eu já ouvi, agora sei que está bem de saúde e que tem tudo o que precisa, peço licença para ir visitar os catalães. Vá, meu filho, disse o velho Dantê. E que Deus o abençoe com a sua mulher, como me abençoou com o meu filho. Sua mulher? Disse Caderrice. Como vai rápido, seu Dantê. Parece-me que ela ainda não o é. Não, mas segundo todas as probabilidades, não tardará a sê-lo, respondeu Edmond. Em todo caso, disse Caderrice, você fez bem em se apressar, rapaz. Mas por quê? Porque Mercedes é uma moça bonita. E as moças bonitas não faltam pretendentes. Ainda mais ela que é assediada por dezenas. É verdade, admitiu Edmond, com um sorriso que deixava transparecer uma ponta de preocupação. É claro, continuou Caderrice. E bons partidos, inclusive, mas fique tranquilo. Você vai ser capitão, não vai passar pela cabeça de ninguém recusá-lo. O que significa, continuou Dantê, com um sorriso que mal dissimulava a preocupação, que se eu não fosse capitão... Ei, ei! Exclamou Caderrice, balançando sua cabeça. Vamos, vamos, disse o marinheiro. Faça uma opinião melhor das mulheres em geral, e de Mercedes em particular. Estou convencido, venha ou não me tornar capitão, da sua fidelidade. Ótimo, ótimo, Dantê, disse Caderrice. É sempre uma boa coisa ter confiança quando vamos casar. Mas, por favor, acredite em mim, mocinho. Não perca o seu tempo. Vá anunciar sua chegada e dividir com ela a sua esperança. Estou de saída, foi a resposta de Edmond. Abraçou o pai, cumprimentou Caderrice com um aceno e saiu. Caderrice ficou ainda por um instante. Em seguida, despedindo-se do velho Dantê, desceu por sua vez e foi ao encontro de Danglars, que o esperava na esquina da rua Senac. E aí? Perguntou Danglars. Esteve com ele? Acabo de me despedir, respondeu Caderrice. E ele manifestou esperanças em se tornar capitão? Fala como se já o fosse. Quanta afobação! Exclamou Danglars. Acho que ele está com um pouquinho de pressa demais. Diabos, parece que a coisa foi prometida pessoalmente pelo Sr. Morrel. Quer dizer que ele está feliz da vida? Eu diria até insolente. Já me ofereceu seus préstimos como se fosse um grande personagem. Quis me emprestar dinheiro como se fosse um banqueiro. E você recusou? Exatamente. Ainda que eu pudesse muito bem aceitar, uma vez que fui eu que lhe pus nas mãos as primeiras moedas de prata que ele teve. Mas agora o Sr. Dantê não vai mais precisar de ninguém. Ele vai ser o capitão. Bah, mas ainda não o é, disse Danglars. Por Deus, seria bem feito se não fosse, respondeu Caderrice, pois do contrário nem se poderá mais falar com ele. E se nós assim o quisermos, disse Danglars, ele irá permanecer o que é, e talvez poderá mesmo se tornar menos do que é. Que você está dizendo? Nada, fala comigo mesmo. E ele continua apaixonado pela bela catalã? Loucamente apaixonado. Ele foi para lá. Mas ou eu estou enganado ou haverá desacordo daquele lado. Explique-se. Por que deveria? É mais importante do que pensa. Você não gosta do Dantê, né? Eu não gosto dos arrogantes. Pois então, diga-me o que sabe sobre a catalã. Não sei nada relevante. Apenas vi coisas que me fazem crer, como eu lhe disse, que o futuro capitão terá aborrecimentos nas proximidades do caminho das velhas enfermarias. O que é que você viu? Vamos, me fale. Bem, eu vi que todas as vezes que Mercedes vem à cidade, ela vem acompanhada de um rapagão da Catalunha, de olhos negros, pele vermelha, muito moreno, muito ardente, e que ela chama de primo. Verdade? E você acredita que esse primo a corteje?
Suponho que sim. Que diabos pode fazer um rapaz de 21 anos ou uma linda moça de 17? E você diz que Dante foi até os Catalães? Ele saiu na minha frente. Se nós fôssemos para o mesmo lado, nós nos deteríamos na reserva e, tomando um copo de vinho de la Malgue, ficaríamos esperando pelas novidades. E o que é que isso pode nos trazer de interessante? Nós estaremos no caminho e veremos na fisionomia de Dante o que terá acontecido. Vamos, disse Caderrice. Mas é você quem paga, hein? Certamente, Respondeu Danglars. E os dois se encaminharam a passos rápidos na direção indicada. Eles mandaram trazer uma garrafa de vinho e 2 copos. Pânfilo acabara de ver Dante passar. Havia menos de 10 minutos. Certos de que Dante estava nos Catalães, eles se sentaram sob a folhagem nascente dos plátanos e dos sicômoros, em cujos galhos um alegre bando de passarinhos cantava um dos primeiros belos dias da primavera.